primeiro ano, voltamos com tecido conjuntivo 2, porque ainda faltam algumas coisinhas importantes sobre esse tecido tão numeroso, tão importante do nosso corpo. Nesse vídeo vamos focar algumas questões relacionadas ao tecido conjuntivo, lembrando que tecido conjuntivo se caracteriza por um conjunto de células. À medida que vamos falando dele, nós vamos citar várias células. Nesta célula, por exemplo, nesse vídeo você vai ver uma célula chamada macrófago. Macrófago é uma célula que tem como grande importância fazer fagocitose. Ela trabalha na questão do sistema de defesa. Então, é uma célula especializada do tecido conjuntivo que lembra o leucócito, que é uma célula sanguínea também com essa especialização de fazer fagocitose, de defender o nosso corpo. Então essa é mais uma das células do tecido conjuntivo. Sendo que a principal, claro, é o fibroblasto, porque é ele que fabrica a substância amorfa. A substância amorfa é típica do tecido conjuntivo. Tecido com substância amorfa, opa, é conjuntivo. E duas fibras, colágenas e elásticas. Muito bom! Agora nós vamos fazer as divisões do tecido conjuntivo. Como ele pode se dividir? Nós temos o primeiro tipo de tecido conjuntivo, que é chamado tecido conjuntivo propriamente dito. Então esse é um tipo de tecido conjuntivo, tecido conjuntivo propriamente dito. E ele tem como função fazer as conexões. Ele une os órgãos, ele mantém a estrutura dos nossos sistemas. Ele forma o conjunto, ele monta o conjunto dos tecidos. Ele sustenta, ele dá forma, estrutura para os órgãos. E ele pode ser tecido conjuntivo propriamente dito frouxo ou tecido conjuntivo propriamente dito denso. O tecido conjuntivo frouxo, ele preenche os espaços vazios, ele nutre os epitélios. Lembra epitélio? Tecidos de revestimento? Então, esses epitélios são nutridos, o sangue chega até os epitélios graças ao tecido conjuntivo. Então, os vasos sanguíneos, os vasos linfáticos são revestidos por esse tipo de tecido conjuntivo frouxo. Ele ajuda a distribuir a água, ele ajuda a distribuir substâncias, ele tem uma boa flexibilidade, mas ele não tem muita resistência à tração. Então ele não é tão forte assim. E contém, além, claro, do fibroblasto, que é a sua principal célula, macrófagos, que são células de defesa. Já o tecido conjuntivo denso, destaca-se também, claro, pelos fibroblastos e pelos macrófagos, ele tem muita fibra colágena, era de se esperar. Denso, muita fibra colágena, aumenta a sua resistência. Não é? E essa resistência desse tipo de tecido conjuntivo denso pode ser denso modelado ou denso não modelado. O que vai mostrar um tipo ou outro? A disposição das fibras. Então, no tecido conjuntivo denso modelado, as fibras colágenas estão dispostas e organizadas de forma paralela. Então, elas têm uma disposição paralelas, uma paralela à outra. Já no tecido denso não modelado, também chamado de fibroso, não há essa orientação das fibras colágenas. E, consequentemente, essa não orientação agrupa as fibras de várias maneiras, não são mais paralelas, ele tem grande resistência e uma boa elasticidade. Ele envolve vários órgãos, ele forma a camada subjacente da nossa pele, da nossa epiderme, sustenta, nutre os tecidos e é muito importante na composição geral da formação do nosso corpo. Muito bom! Agora a gente já conhece um pouquinho do tecido conjuntivo, já vimos que o tecido conjuntivo se caracteriza pelo tipo de células, várias células. Já vimos duas, sendo que a principal, fibroblasto. Por que o fibroblasto é a principal célula do conjuntivo? Porque ela cria, ela produz, ela secreta a substância amorfa, que é uma substância que está presente no tecido conjuntivo. Além
dessa substância amorfa, fabricada pela principal célula, que é o fibroblasto, dois tipos de fibras, colágenas e elásticas. Muito bom, vimos os tecidos, conjuntivo propriamente dito, que pode ser frouxo ou denso, o tecido conjuntivo denso modelado e o tecido conjuntivo denso não modelado. Professor, como apareceria uma questão de vestibular a esse respeito? Aparecia, por exemplo, assim: qual dos tecidos abaixo tem as seguintes funções? Proteção, nutrição, preenchimento. Opa, conjuntivo. E vejam, ele tem diversidade de fibras, deixando-o mais elástico, dependendo da necessidade, e mais denso, mais rígido, dependendo da necessidade. Ele tem várias células, sendo que sempre a principal, fibroblasto, que é a célula que produz a substância amorfa, que caracteriza o tecido conjuntivo. Já tivemos uma questão assim: esse tecido que estamos falando dele é rico em substância amorfa, que pode ser mais sólida, mais gelatinosa, mais líquida. A que tecido estamos nos referindo? Opa, com substância amorfa, seja ela líquida, densa, gelatinosa, sólida, estamos falando de tecido conjuntivo. Perfeito? Ainda faremos mais um vídeo sobre o tecido conjuntivo, faça o resumo, lembre-se, continue com o seu caderninho, continue com a sua apostila. Viu o vídeo? Opa, que perguntas eu faria sobre esse vídeo, sobre essa aula que o professor Neca está falando? Opa, ele perguntaria isso. Qual seria a resposta adequada? Vai fazendo isso, vai se organizando e a gente volta em seguida em outro vídeo sobre tecidos.